Chegamos! Abraço para você que nos acompanha, que chegou junto também para acompanhar a nossa programação do Além dos Fatos. Já estamos juntos. É a nossa resenha boa, aquela conversa legal, né? Construtiva, reflexiva, produtiva, de todo fim de tarde, de segunda a quinta-feira, a gente se encontra aqui na Voz da Esperança para tratar de temas bons. Sempre liderado, aqui estou, Carlos Veríssimo, seu amigo, sempre liderado aqui por ela, Larissa Oliveira. Oi, comandante. Oi, Veri, como é que você tá? Bem. Tudo bem? Muito bem, e você? Muito bem também. Muito bem. Você é bem familiarizada, né? O idioma. Mais ou menos. Lembre-se que parte dos seus novos familiares agora estão na Argentina, né? Por lá. Então. Muito bom. Larissa, vamos lá conversar um pouquinho. Deixa eu aproveitar e mandar um abração aqui, pode? Começar Com hoje, certeza, velho. Sessão Maguila, logo de começo. Mandar um abraço pro pessoal, mandar uma fotinho aqui. Aí eu tô vendo eles aqui, ó. Fernandinho tá aqui na fotinho, também o Tomacito, meu amigo Tomás, e também foi o Esnal que mandou essa foto. Estão lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, nossa equipe aqui administrativa, fazendo aquela visita técnica. Visita técnica é legal, né? Importantes. Visita técnica aí em Teresópolis. Quando eles fazem visita técnica, vão lá nos equipamentos, né? Aí tá lá, ó, a nossa Andressa, que já virou engenheira lá, ó. Tô brincando, né? A Andressa é a nossa comunicadora lá, mostrando os equipamentos lá pros nossos meninos. Um abraço aí, pessoal. Acompanhando aqui a nossa programação, como você também está em toda parte, em todo o Brasil, visualizando aqui o nosso Além dos Fatos. Larissa! Muito bem, Veri. Hoje com convidada nova aqui no Além dos Fatos. Há muito tempo a gente estava tentando trazê-la aqui para nossa conversa. Conseguimos! Muito obrigada, inclusive, por aceitar nosso convite. Mais uma candidata sócia? Espero que sim. Já chama agora, Veri, ou a gente traz primeiro? Não, pode chamar pra eu também gostaria, viu? Pra já começar conversando com a gente. Eliane Melo, do Instagram, Eliane Melo Destrave. Seja muito bem-vinda ao Além dos Fatos. Muito bom estar aqui com vocês, Larissa, Carlos, com toda a nossa audiência. E vamos aproveitar esses momentos para a gente aprender muito, para a gente levar uma prática saudável aí para as nossas vidas. Legal, olha, esse é nosso grande objetivo, né? Ajudar sempre a nossa audiência a viver de forma saudável em todos os aspectos da caminhada, da vida. Muito legal, muito obrigado, viu? E espero que você se torne logo sócia aqui do nosso programa, tá bom? Contribuindo sempre aqui com temas bons como o de hoje, né, Larissa? Com certeza, Veri. Temos outro auxiliar, né, de luxo aqui também. Hoje vai nos ajudar, vai trazer o contraponto, a palavra do Senhor, a Bíblia. Ele que é sócio já majoritário também, né? Acho que tem um título, uma placa, né? E tudo mais. Usufrui aqui de todos os benefícios, as benesses de ser sócio do Além dos Fatos. Pastor William Silvestre, seja bem-vindo. Muito obrigado, gente. Prazer estar com vocês novamente. E vamos lá. Vamos lá, Larissa. Vamos então, Veri, a gente já tá no YouTube também. Nosso YouTube é Novo Tempo Rádio. Já Abre me conectei. Aí. Eu também. Abre aí pelo seu celular, computador, pela sua TV, onde achar melhor, onde você preferir. E coloca assim, Novo Tempo Rádio. Nossa live já tá acontecendo aqui e você é nosso convidado de honra para participar com a gente, trazendo suas dúvidas, seus comentários também. O que você... aquilo que te atormenta, né, Veri? Exato. Tô com dúvidas sobre isso, é pecado, não é pecado? Pode trazer pra gente. Perfeito. Que o Além dos Fatos fica ainda melhor quando você entra na conversa junto com a gente. Tem enquete. Tem enquete. O Cris já vai colocar a enquete Larissa pra rápida. gente. Colocou já. Há 5 segundos ela me falou, e o que eu vou colocar de enquete hoje? 5 segundos depois já tem enquete, vamos lá. Olha só, a gente tá te perguntando se você sente culpa quando está em intimidade com o seu cônjuge. Por enquanto, todo mundo tá falando aqui, olha, não. Vamos ver ao longo do programa. Não, aí já começou a mudar. Já começou a mudar, velho. 57%. Não, tá mudando o tempo todo. Rápido. Eu vou esperar estabilizar um pouco. Isso prova que a gente precisa mesmo falar disso, né? Isso. Cerca de 40%, 44% agora, estão dizendo que sim, sinto culpa quando estou em intimidade com o meu cônjuge, Veri. É que o tema hoje é
o cristão e a relação íntima, né? Eu traduzo aqui popularzão, o crente e o sexo. Muito bom. É o tema de hoje. Pronto, traduzindo, né? Botando SAP, a tecla SAP aí para funcionar direitinho, para não ter dúvidas sobre o que nós vamos falar aqui hoje no programa Além dos Fatos. Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, vamos lá. Aproveitar que essa dupla sensacional está com a gente aqui. Nós vamos ter a ciência, né? Um pouco bastante de ciência e de Bíblia também, que é bom colocar esses dois itens juntos na balança, Larissa. E eu fico curioso, né? Vamos lá então. Vamos lá. Quantas perguntas sobre o que pode e o que não pode... Eu estava até esquecendo que sou eu que dou início aqui, ó. Quantas perguntas sobre o que pode e o que não pode na sexualidade? Pessoas angustiadas e outras curiosas. Tudo bem, é isso mesmo. Somos seres curiosos, queremos saber mais, queremos ir mais longe. Ainda que nesse processo ganhemos conhecimento, mas também penduremos algumas questões nos cabides da dúvida. Tudo que fazemos, pensamos ou existe tem uma causa, um motivo, um propósito. Isto é sempre por causa daquilo. Toda ação gera uma reação. Já ouviu isto? Pois é, a reação existe por causa daquilo, a ação. Nada é neutro. Quando o assunto é sexo, por exemplo, gera-se muita, mas muita polêmica. Há muita liberalidade ou muito pudor distorcido. Há muita lascívia, sensualidade promíscua ou há muita negação. Por quê? Será que isto é por causa daquilo? Isto tudo, lascívia, sensualidade promíscua, tabu, medo, negação, é por causa da distorção de quem somos e de quem é Deus. Texto este, Larissa, é do site biblia.com.br. Site muito importante, por sinal, Veri. Nesse site você encontra também as nossas revistas, né? Esse é um site bom de Bíblia. É verdade, os nossos guias de estudo aqui da Rede Novo Tempo e também através desse site você pode tirar algumas dúvidas bíblicas também. Veri, de acordo com as estatísticas, mais de 60% dos casamentos chegam à separação nos 10 primeiros anos. Em média, os homens no Brasil se divorciam com 43 anos e as mulheres aos 40 anos de idade. A principal razão para levar a um divórcio são os desajustes sexuais e a segunda são as crises financeiras. De acordo com Luiz Fernando Gevaerd, especialista na área de direito da família com mais de 40 anos de carreira, mais de 10 mil casos também atendidos e diretor do escritório, né, de Gevaerd Consultoria Jurídica, até mesmo as relações turbulentas têm mais chances de se sustentarem quando o sexo entre os dois é prazeroso. E ainda que possa parecer estranho, ele diz, a traição não é um motivo preponderante para o término dos casamentos. É bastante comum as pessoas traídas perdoarem, relevando esse fato, porque para essas pessoas o casamento é mais importante do que um incidente. Esse texto é do site Estado de Minas. Pois é, e por isso que nós reunimos essa turma boa aqui para conversar com a gente, né? Para a gente trazer essa temática aí. Lembrando que a doutora Eliane, ela é psicóloga e também fisioterapeuta pélvica, né? A doutora Eliane Mello está aqui com a gente. E o nosso querido pastor William Silvestre, né? Pastor, fala aí mais do seu trabalho aqui. Sim, beleza. Eu trabalho... Eu não falando para não errar, né? Não, sem problemas. Eu trabalho na TV, então, hoje, né? No Núcleo de Estudos da Bíblia. Além de trabalhar no Além dos Fatos, né? Claro, além dos fatos. Além dos fatos. Mas eu trabalho no Núcleo de Estudos da Bíblia da TV, que é o departamento que produz os programas de estudo da Bíblia, né? Então, Perfeito. Todos os programas aí, Na Mira da Verdade, Bom de Bíblia, Bíblia Fácil, Lições da Bíblia, né? Entre outros, são produzidos aí por esse departamento. Ok, para o nosso ouvinte acessar o seu trabalho na internet, quais são os canais mais utilizáveis? Eu tô meio off das redes sociais, né? Já faz alguns meses. Sim, você tá fazendo um detox aí. Isso, um detox permanente, mas tem sermões aí no canal da Rede Novo Tempo de Comunicação no YouTube, também no ntplay.com, né? Perfeito. Onde eu prego em alguns programas aqui da TV. E, de forma geral, os programas da Novo Tempo, né? Sempre tem um dedinho nosso aí. Perfeito. Doutora Eliane, tem um arroba que deseja compartilhar com a gente? Tem. Quem sabe? Eu sou o contrário do pastor, viu? Eu estou muito nas redes sociais,
falando muito sobre sexualidade e vocês vão me encontrar através do elianemelo.destrave. Então, tanto no Instagram quanto também no YouTube, toda semana tem aula, todo dia tem conteúdo, durante todo o dia tem stories lá com muitas informações sobre sexualidade. E é exatamente nessa conexão que você falou, Veri, essa conexão entre Bíblia, ciência e sempre respeitando os nossos princípios e os nossos valores. Perfeito. Uhum. Bom, muito bom. No nosso programa geralmente tem a classificação 10 anos. Hoje sobe um pouquinho, né, Larissa? Hoje sobe um pouquinho. Hoje é para adultos, né? Para as pessoas casadas adultas, que é o programa que a gente vai dirigir hoje e você está convidado a participar com a gente. Então você, maior de 18 anos principalmente, pode participar do nosso programa de hoje, aqui trazendo a sua pergunta, seu comentário, participando da nossa enquete. Fica à vontade. Perfeito. Bora então, Veri. Vamos começar, porque tem bastante gente chegando aqui, curioso sobre o assunto. Um abraço pro Denis Oliveira e a família Oliveira, Veri. Sempre com a gente. Os Oliveiras, especialmente o Denis, né? Tá com... É verdade. A Cidinha tá por aqui, Genilza. Vem pro YouTube, youtube.com/Novo Tempo Rádio. Participa da nossa enquete, traz a sua pergunta, seu comentário, que a gente já tá começando. Eliane, muita gente, né, principalmente no âmbito cristão, vê o sexo, vê as relações íntimas como uma coisa suja, aquele tabu. Então, ou então, Veri, que é só para reprodução. Se não for para ter filho, não pode fazer. Mas explica pra gente o que seria de fato a pureza sexual. Então, Deus nos criou, Lari, seres sexuais. Desde o início, era interesse divino que nós fôssemos seres sexuais. Só que com a entrada do pecado no mundo, houve uma deturpação aí, né, no conceito do sexo. E eu poderia dizer de um período histórico específico, que vai de 500 até 1500, onde aconteceu muita repressão sexual. Então, o sexo nem sempre foi um assunto proibido, pecaminoso, pelo contrário, o sexo era um assunto que estava presente para os nossos patriarcas, na Bíblia. Porém, nesse período histórico, de 500 a 1500, acontece aí uma repressão sexual muito forte por parte da igreja. E aí, esse conceito sobre o sexo, ele vai mudando. E é a partir dessa repressão que vem todo esse peso que você mencionou. A culpa, a ideia de que é pecado, a ideia de que sexo é só para procriação, e isso é muito diferente relacionado à Bíblia. Então, se eu pudesse te falar o que é o sexo puro, o que é o sexo bíblico, as orientações de Deus são que o sexo é para o prazer, né? Então, primeiro ponto, sexo sim, é para o prazer do ser humano. Porém, o sexo, ele também serve para intimidade, para conexão, ele é uma forma também de respeito, ele é uma forma aí dessas duas pessoas se tornarem conectadas, né, profundamente, como a própria Bíblia diz, né, serão uma só carne. Então, quando a gente olha para a questão da pureza sexual, a gente precisa resgatar esses princípios. Tudo que desvirtuar desses princípios, né, tudo que for para a dor, para o sofrimento, para a humilhação, para o desrespeito, a gente já está aí fora dos ideais bíblicos para o sexo. Ok. Pastor, interessante. Muito bom, sim, com certeza. E até pegando um gancho dessa última parte, né, os princípios que regem o sexo dentro do casamento, e vamos falar disso aqui ainda, né, mas são os mesmos que regem as demais áreas de um relacionamento, né? Então, a doutora Eliane comentou agora, né, que tudo aquilo que foge, né, que tem desrespeito e tudo mais, porque a gente vê o sexo muito atrelado a essa parte trazida pela pornografia, trazida por essa coisa mais devassa, né, essa parte mais devassa e vulgar do sexo. E isso está infiltrado em tudo quanto é lugar, inclusive nos nossos membros de igreja, nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Mas a gente deve lembrar que os princípios que regem as relações interpessoais até de um casamento, né? Do respeito, do amor, da comunicação, do estar de acordo, né? A Bíblia fala muito sobre isso, também regem o sexo, né? E eu comentaria ainda que
o sexo ele ainda é para procriação apenas em muitas culturas. É muito interessante isso, porque eu vivi na África, né, um tempo, e tem locais que o sexo é apenas para a procriação. E o que acontece então? Eles só fazem sexo quando querem procriar? Não, eles fazem e vão povoando o planeta Terra aí de mais seres humanos, né? E porque com uma quantidade muito grande de filhos, né? Justamente porque acreditam que os métodos de contracepção não são aprovados por Deus, né? E a gente tem na Bíblia o livro de Cantares, que fala muito sobre sexualidade, né? Por que a gente teria um livro falando sobre isso se é só para procriação, né? Eu acho que a Bíblia deveria falar muito menos sobre sexo se ele fosse apenas para reprodução, né? Não é o caso. Aliás, uma sugestão, viu, Larissa? Outro dia eu vi alguém debatendo o tema se literal ou não o livro de Cantares, né? Acho que é um bom tema para a gente trazer aqui, e considerando textos e tudo mais contidos no livro. Sim. Né? Eu até separei provérbios 5, 18 e 19, porque ele fala sobre... Ele fala assim, eu trouxe uma linguagem mais tradicional, mas eu tenho até outros versos aqui em outras linguagens também. Mas diz, seja bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Né? E ele vai comparar a mulher a uma cerva amorosa, uma gazela graciosa. E essa parte final para mim é muito, muito genial, porque diz assim, os seus seios te saciem todo o tempo. E aí continua. E pelo seu amor sejas atraído perpetuamente. Que coisa linda, né, professora Eliane? Que coisa linda, porque... fala da sexualidade, da intimidade, corpo a corpo, cita partes do corpo e faz essa conexão que é muito real, né? Pelo seu amor sejas atraído perpetualmente. Então o sexo é uma forma também de demonstrar essa intimidade, mas também uma das formas de se demonstrar o amor que se sente, que um casal, né, sente um pelo outro. Agora, Eliane, muita gente usa a questão de ter relações sexuais dentro do casamento porque só tem que esperar apenas quando chegar meu casamento. Eu namoro há tantos anos, por que eu não posso ter relações com meu namorado? Explica aí pra gente qual que é a importância de esperar que chegue o casamento pra ter relações sexuais com o teu parceiro. E porque muita gente usa como argumento também, como é que eu vou saber que a gente tem química, que ele é a pessoa certa pra mim ou ela é a pessoa certa, se a gente não fizer nada? Como é que eu posso saber se a gente tem essa química ou não? Boa questão. Muito bom. Primeiro eu quero dizer que eu gosto muito desse texto que o pastor acabou de citar, e ele levanta os dois princípios fundamentais do sexo, que é o prazer físico e o prazer emocional. Esses dois têm que andar sempre juntos. E aí, quando a Larissa comenta sobre essa questão de deixar o sexo, né, para depois do casamento, essa é uma orientação bíblica. É uma orientação bíblica direta. Por quê? Porque nós entendemos da seguinte forma: a pessoa que vai se relacionar sexualmente, ela precisa de uma maturidade que seja física e uma maturidade que seja emocional. Porque os dois pressupostos básicos para o sexo ser bom é prazer físico e emocional. Então, quando a gente olha para essa pessoa que precisa estar madura sexualmente, a gente entende que a maturidade física, ela vai acontecer muito antes da maturidade emocional. Então, vamos imaginar que um menino, um adolescente, uma adolescente, eles vão estar prontos aí para procriarem a partir da menstruação, a partir da poluição noturna. Então, eles já vão ter capacidade física para procriarem, mas eles vão ter condição de arcar com toda a responsabilidade do sexo, porque sim, sexo é para o prazer, é para a intimidade, é para a conexão, é para o respeito, é para a procriação, mas ele também exige maturidade emocional. E nós temos vários estudos na área da psicologia que dizem que a maturidade emocional, ela vai vir em torno de 20 a 24 anos. Então, a maturidade cerebral vai acontecer a partir dos 24 anos. Então, se eu tenho um corpo e se eu tenho uma mente madura, eu dou conta do sexo. E aí a gente olha
para essa questão que é científica e a gente começa a entender também a orientação bíblica. O sexo, ele sempre vai marcar as nossas vidas, Larissa. A gente às vezes ouve muito falar assim, mas eu só fiz para descarregar a energia, eu só fiz porque eu estava com vontade, mas não significa nada, né, psicologicamente falando, não me marcou. Isso é mentira, isso é balela. O sexo sempre vai ser algo que vai marcar a sua vida. Então, isso é ciência, né, doutora? Não é questão de opinião, né? É ciência. Marca, né? Marca. Não, comigo não, foi só prazer. Fisiologicamente, marca também emocionalmente, né? Não tem, isso é muito bom que ela falou. Sim, sempre. E quando a gente entende isso, a gente vê o carinho de Deus. Né? Então, Deus quer que você tenha maturidade física, maturidade emocional, para que você escolha a pessoa com quem você vai ser tão íntimo, com quem você vai ter uma conexão única, com quem você vai viver o resto da vida e desfrutar desse prazer. E aí eu vou também me lembrar aqui de um texto bíblico para responder a segunda parte da sua pergunta, Larissa, que é essa questão aí, né? Mas se não tiver química, Eliane, como é que faz? Eu preciso experimentar, né? Porque se eu não experimentar e depois eu ficar frustrada, né, vai ser muito triste. Então, eu preciso experimentar antes. Esse é um argumento que ele não se mantém nem cientificamente e ele também não se mantém biblicamente. Por que não cientificamente? Porque já está provado por várias pesquisas que você se relacionar sexualmente antes do casamento não garante maior felicidade no casamento. Não garante que você vai ser agora, vai permanecer casado. Vocês trouxeram dados muito importantes, né? Dados científicos, inclusive. Então, 60% dos casamentos, eles estão terminando em menos de 10 anos. Você acha que todas essas pessoas se mantiveram virgens, casaram-se, se frustraram para depois quererem se separar? Isso não é uma verdade. Então, quando a gente olha para a ciência, a gente percebe que se relacionar sexualmente não garante que o seu casamento será feliz. E quando a gente olha para a Bíblia, tem um conselho muito bacana, está lá em Deuteronômio, que fala o seguinte, que todo homem que se casar, ele deve estar ausente do serviço, né, ali do exército, então ele não deve ir para a guerra, e ele também não deve se envolver com questões políticas. Por quê? Por 1 ano, esse homem, ele deverá ficar em casa e aprender a fazer feliz a mulher com quem ele se casou. Então, sexo, biblicamente, é um aprendizado. Nós aprendemos a nos relacionar sexualmente. Eliane, mas eu sempre achei que fosse uma questão, né, instintiva. Então, o instinto sexual todos os animais têm e nós, enquanto seres humanos, temos também. Porém, o instinto não garante felicidade sexual. Então, se a Bíblia, ela traz a orientação, fique em casa por 1 ano, aprenda a fazer feliz a pessoa com quem você se casou, então é porque, sim, sexo é aprendido. Então, nós temos aí uma coerência, de novo, né, entre ciência e entre Bíblia. Então, eu acredito, sim, que a Bíblia dá os melhores conselhos. E o conselho bíblico é, deixa o sexo para depois do casamento. O conselho da ciência é, se relacione sexualmente quando você tiver maturidade física e emocional, para você dar conta de tudo que o sexo vai exigir. Então, para mim, fica tudo certo. Quando a temática é boa demais, fica assim, você só tem agora, pastor, 1 minuto para essa réplica. Olha, assim, não é debate político. Complementação. Você tem 1 minuto para essa complementação. Mas pode voltar depois do intervalo, vai. Não, mas aqui eu acho que ela foi muito assim ao ponto, né, com essas questões, e só reforçando que a Bíblia, até quando vai nos prevenir e nos orientar a não ter relações, por exemplo, com prostitutas, esse tipo de prática imoral, ela usa a mesma linguagem que ela usa lá em Gênesis. Sim. É o que está lá, por exemplo, em 1 Coríntios 6, 16 a 18. Falando que, ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela.
porque como disse, serão os dois uma só carne. Então, sexo está intimamente ligado a se tornar uma só carne, que lá em Gênesis 2:24 vai falar que é deixai pai e mãe e une a sua mulher e se torne uma só carne, né? Estabelecendo aí o casamento, né? Então, nossa, mas eu fiz sexo com uma pessoa que eu nem conhecia, eu paguei por sexo. A Bíblia está dizendo que quando você faz isso, você se torna uma só carne com essa pessoa, né? Então, a Bíblia leva muito a sério essa questão sexual intimamente ligada ao casamento. Usou bem o time. Ô, Larissa. Oi, Veri. Vamos fechando então o primeiro bloco. Fechar com a Luciane, que ela disse o seguinte, ó. Boa tarde, Veri, Larissa, linda. Obrigada. Estou viúva há 5 anos. Fui casada por 28 anos. Um casamento muito feliz. Nunca senti culpa na intimidade. Aí, ó. Muito bem, um casamento feliz, como ela falou. A gente vai para intervalo, mas ele é bem curtinho, bem rapidinho. A gente volta com mais conversa aqui com Eliane Melo Destrave e o pastor William Silvestre. Além dos fatos. Olá, eu sou o Gilson Brito e lhe apresento a Central de Atendimento da Escola Bíblica. Aqui nós estamos sempre prontos para tirar suas dúvidas bíblicas, aconselhá-lo, orar com você e enviar o seu guia de estudos da Bíblia. Hoje eu lhe convido a ser nosso aluno através do WhatsApp 12982444449. Escola Bíblica, formando alunos através da Bíblia. Quase 23% das crianças no mundo são vítimas do abuso sexual infantil. Como prevenir esse mal em sua casa? Ensine seus filhos a nomear as partes do corpo. Assim, caso sejam incomodados, saberão explicar o que aconteceu. Deixe claro por quem, quando e em quais circunstâncias seus corpos podem ser tocados. Mantenha o diálogo aberto para fortalecer o vínculo de confiança entre vocês. Saiba mais em quebrandosilêncio.org. Os sucessos da gravadora Novo Tempo, você ouve aqui. Inconformados, cansados do mundo e seus pecados, por Deus chamados, por Ele transformados, nós esperamos seu reino. Vamos abalar no mundo inteiro. As suas músicas favoritas. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande. Música que toca o coração. Criar equilíbrio entre a vida pessoal, familiar e profissional. Existe a vida perfeita ou a família perfeita? Eu sou Darlide Alves e te convido a participar do nosso consultório de família. Aqui nós vamos conversar sobre desenvolvimento pessoal e maneiras de aperfeiçoar os seus relacionamentos. E eu espero você. Consultório de Família, todo domingo às 11 horas da manhã, horário de Brasília. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau, Fran. Tchau. Ah, não. Justo agora que eu estou voltando pra casa a pé. Vou ir rápido. Quem sabe eu não me molho tanto. Fran, eu te levo pra casa. Entra no carro. Muito obrigada, Beth. Por nada. Ame como Deus nos ama. Sirva como Jesus serviu. Novo Tempo. A voz da esperança. Além dos fatos. Voltamos com Além dos Fatos, aqui na Rádio Novo Tempo. Eu sou a Larissa Oliveira, junto com meu amigo Carlos Veríssimo. Estamos aqui. Pastor William Silvestre e ela, Eliane Melo Destrave aí, do Instagram que você conhece, falando sobre sexualidade e o mundo cristão.
Se você quer receber um presente da Rádio Novo Tempo, a gente tem um aqui exclusivo pra você, que é Mente Feliz, velho. Sensacional, hein? Esse assunto gera muita ansiedade, né? Claro, claro. E aí você vai encontrar muitas soluções, né? Um bom começo para enfrentar, de cara, né? Encarar aí os desafios que a vida traz. Conflitos em família, né? As questões como a ansiedade, né? Que é um mal do século e que o Brasil tá lá na ponta, nas cabeças, infelizmente. A depressão, a gente não tá na ponta, mas tá também entre os países mais depressivos do mundo, né, pastor William? É o mais ansioso, né? É o mais ansioso. A depressão a gente tá também, tá ruim, mas o ansioso é o país mais Infelizmente, a ansioso. ansiedade é ponta e depressão a gente tá aí, pelo menos entre os 5 mais depressivos do planeta. Então, esse material chega na hora certíssima para dar um suporte magnífico. Dr. César Vasconcelos foi a fundo, é aquela coisa que a gente estava conversando com a doutora há pouco, né? A ciência e a Bíblia, porque foi com muita oração, muito estudo e dedicação que o Dr. César Vasconcelos chegou a esse resultado. Também, né? Exato, é um psiquiatra, médico psiquiatra com vasta carteira, vamos dizer assim, de atendimento psiquiátrico, né? Uma fila imensa que já foi atendida, né? Então, peça Mente Feliz, eu tenho certeza que vai ser um bom começo aí para esse entendimento das questões mentais. Como faz, Larissa? É só mandar uma mensagem pra gente aqui da rádio 012 981510081. 012 981510081. Eu quero Mente Feliz. E lembre que você é o único responsável por não receber esse presente em casa, porque os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos. Então pra você é um presente, não custa nada. 012 981510081. Ok. Alguém disse aqui, eu acho que foi a Lourdes, né? Esse tema de hoje tá muito elevado pra Larissa, ou seja, considerou a Larissa do jardim de infância aí. Larissa, é um elogio, né? Larissa, muito obrigada. Tá tudo certo. Isso. A pele de bebê. É o camarim, velho. O camarim que cuida. Tá bom, gente? A nossa Larissa já tá aí no planeta. Seguinte. Veri, a gente volta já com pergunta de ouvinte aqui da Débora Costa. Manda. Porque, Eliane, ela pergunta o seguinte. Resumindo, então, o sexo a gente aprende com o próprio cônjuge? Na prática mesmo, entre os dois, é isso? Boa, né? Excelente. Esse resuminho dela foi ótimo. Na verdade, a gente precisa entender 2 conceitos que são diferentes. Então, uma coisa é sexualidade, outra coisa é sexo. Se eu pudesse, assim, simplificar para vocês entenderem, seria o seguinte. Imagina uma grande pizza e essa pizza está dividida em vários pedaços. Então, a sexualidade é essa pizza inteira, que fala sobre personalidade, que fala sobre o que você gosta, o que você não gosta, o que te dá prazer, o que não te dá prazer. Isso de forma geral da vida, certo? A forma como você se veste, a forma como você é tocada, tudo tá ali dentro da questão da sexualidade. E uma só dessas fatias é o sexo. Então, só uma fatia é sexo. Nós somos seres sexuais do nascimento até a morte, mas nós vamos vivenciar a sexualidade de formas diferentes ao longo da vida. Então, por exemplo, uma criança, ela precisa ser educada sexualmente para gostar de quem ela é, para entender o corpo dela, para se proteger do abuso sexual, para entender as diferenças entre meninos e meninas e as semelhanças também, para se preparar para a próxima fase, que é a adolescência. Na adolescência, esse adolescente ele vai aprender também sobre sexualidade, porque o corpo dele vai mudar, ele vai começar a ter reações que ele não tinha antigamente, ele vai começar a ter domínio próprio, como a Bíblia chama, ou autocontrole, como a psicologia chama. Então, isso faz parte da adolescência e é um desenvolvimento sexual importante, onde esse adolescente ele vai ter o primeiro contato, um namoro, o primeiro beijo, tudo isso faz parte da história de vida ali de todos nós, né, e do adolescente. Então, quando a gente olha para o sexo, a gente começa a entender o seguinte: o sexo, ele é reservado para o casamento e ele vai ser aprendido a 2.
prática, ok? Mas isso não significa que você vai entrar no casamento ignorante sexual. Por quê? Porque tudo que você viveu antes na sua vida contribuiu para construir o ser sexual que você é e que de uma forma íntima você vai mostrar agora dentro do casamento. E essa pergunta foi muito importante, Larissa, porque muitas vezes nós, enquanto cristãos, a gente se afasta do tema e a gente pensa assim, não, esse é um tema só para quando eu casar. E isso é um equívoco. E quando eu começo a entender sobre sexualidade, entender sobre sexo antes mesmo do meu casamento, por exemplo, mesmo você sendo solteira, sendo às vezes adolescente, né? As pessoas aí querendo te dizer que você tem carinha de adolescente, Larissa. Então, mesmo que você seja solteira, mesmo que você seja adolescente, esse assunto é um assunto de interesse. Por quê? Você vai chegar no casamento com informações que são importantíssimas, mas a prática, ela vai estar voltada ali para o momento do casamento. Então, é um aprendizado a dois. Eu costumo dizer que o sexo é um caminho percorrido a dois. E esse caminho, ele tem como objetivo te levar para o prazer, né? Então, sim, o casamento, ele vai ser essa oportunidade única de aprendizado profundo, né, sexual, mesmo porque estar com uma pessoa é único, né? Então, aqui eu até falo para outras pessoas que talvez já tiveram outras experiências sexuais, é muito comum, né, as pessoas falarem assim, Eliane, eu tive outras experiências sexuais, depois eu me tornei cristão e agora eu vivo um conflito no meu casamento. Então, a gente precisa se lembrar também que a sexualidade, ela é algo que é plástico, ela pode ser reconstruída a qualquer momento das nossas vidas. Então, as experiências, elas vão fazer parte, mas elas não precisam nos marcar negativamente por toda a vida. Nós podemos nos reconstruir sexualmente. Então, sim, a gente vai para o casamento e a gente vai aprender a viver com aquela pessoa, né, de uma forma íntima, com aquela pessoa, sendo feliz com aquela pessoa. E vai ser único, porque esse encontro entre duas pessoas, ele sempre é único. Muito bom. Muito legal. Eu acho muito interessante que a Eliane tocou num ponto que muita gente corre, velho, muita gente foge, que é falar sobre sexualidade com os filhos. Né? Pois é. Chamado tabu. Aliás, até falar a palavra sexo, né? É tabu. Verdade. Exatamente. Colocar o tema. E aí, tem gente que acha que isso é somente dever da escola, de ensinar, que os pais não devem cuidar dessa parte. Mas para aquelas pessoas que estão interessadas em serem pais presentes, que querem, né, ter este momento com os filhos, de ensinar e explicar sobre esse campo também. Eliane, como que um pai ou uma mãe, o responsável pela criança, pode falar sobre sexualidade e a partir de quantos anos também deve-se entrar nesse assunto? Então vamos lá quebrar tabu, viu? Porque sexualidade é algo que começa desde a barriga. Então essa mãe, esse pai que está nos ouvindo, talvez agora tenha colocado assim a mão na cabeça, né? Ai, meu Deus do céu, o que eu vou falar com essa criança na minha barriga? Mas entenda o seguinte, o conceito de sexualidade, ele é muito amplo. Ele fala sobre amor próprio, ele fala sobre limites, ele fala sobre respeito, ele fala sobre prazer. Então, isso precisa começar muito cedo. Então, por exemplo, uma mãe que está grávida e ela, por exemplo, ela descobre o sexo da criança, ela precisa demonstrar felicidade frente a isso. Já faz parte da educação sexual, né? Então, filho, como você é desejado, que felicidade a mamãe descobrir que você vai ser um menino, que você é uma menina. Olha, eu tenho muita coisa para te ensinar sobre o feminino, seu pai sobre o masculino. Então, são coisas, os nossos sentimentos, já dizia Ellen White, né? Os nossos sentimentos, eles são transmitidos diretamente para o nosso bebezinho quando está ainda na nossa barriga.
Então, como nós precisamos ter cuidado, né, com as coisas que a gente pensa, com as coisas que a gente fala, com as coisas que a gente está ali transmitindo para esse bebezinho desde a barriga. E a sexualidade já começa, a educação sexual já começa ali. Mas eu sei que os pais, muitas vezes, eles se desesperam, né? Como é que eu vou começar a falar sobre esse assunto? Porque eles acham que falar sobre sexualidade é sinônimo de falar sobre sexo. E aí, o que eu fiz para ajudar esses pais? Tem essa coleção aqui, ó, coleção infantil. Quem está no YouTube vai conseguir ver bem que essa coleção, o nome dela é Era Uma Vez a Vida. Essa coleção ela é indicada para crianças a partir dos 4 anos. Tem aqui, ó, um guia para os pais entenderem sobre sexualidade. E aqui tem vários livrinhos que vão trazendo pressupostos básicos dentro da sexualidade. Porque se você é mãe ou pai, você pensa assim, que princípios que eu tenho que passar para o meu filho? Então, deixa eu te dizer que princípios são esses. Por exemplo, você tem que passar o princípio de que ele foi criado por Deus e que Deus definiu homem e mulher desde o início, né? Tá lá, XX, XY, para nos lembrar disso. E esse livrinho aqui, ó, O Tênis e a Sandália, vai trazer isso com uma historinha, com interação entre pai e mãe, de uma forma linda. Outro tema importante é a questão da higiene. Falar sobre higiene também é estruturante para a questão da sexualidade. Então, quando você chama o órgão sexual pelo nome correto, é pênis, é vulva, quando você fala sobre limpeza, quando você fala sobre o cuidado, sobre o amor que você precisa ter em relação a esse corpo, você está educando sexualmente. Quando você protege em relação ao abuso sexual e você deixa claro que existe toque do bem, existe toque do mal, existem toques que vão ser para limpeza, que vai ser rapidinho, e vão existir toques que vão ser prejudiciais, que vão ser maldosos. A criança ela já vai ficando com esse radar ligado e ela consegue ser uma criança que, inclusive, é mais assertiva frente à tentativa do abuso sexual. Então, esse livrinho vai trabalhar sobre isso. Outro ponto importante, as diferenças entre menino e menina, é outro pilar da educação sexual. As diferenças, né, que vão acontecer entre os meninos e as meninas na fase da adolescência, de que forma que a gente vai amadurecer. Isso tira aquela angústia da criança de eu vou ficar adulto. Muitas crianças têm medo, outras crianças acabam querendo ser adolescentes de uma forma precoce demais. Então, outro pilar importantíssimo é trabalhar essa questão da adolescência. E um dos pontos é de onde você veio, como você foi gerado, que é trabalhado nesse livrinho aqui, A Misturinha. Então, sim, nós podemos educar sexualmente os nossos filhos desde a barriga, no dia a dia. A gente não precisa ter uma conversa, filho, senta aqui, porque agora a gente vai falar sobre. Não, é no dia a dia, é nas questões que ele traz da escola, que a sua filha fala sobre o dia, que você vai colocando os princípios básicos sobre sexo. Ah, Eliane, não sei nem por onde começar. Você vai comprar a coleção Era Uma Vez a Vida e vai trabalhar a partir dos 4 anos, né? Então, ela é indicada dos 4 até os 11 anos, para que, de fato, os pais consigam quebrar esse ciclo. Porque existe o ciclo da falta de educação sexual. Se eu for olhar para a minha história, se vocês aí do outro lado forem olhar para a história pessoal de vocês, talvez não tenha existido educação sexual, mas nós precisamos quebrar esse ciclo com os nossos filhos, porque uma criança bem educada sexualmente, ela se torna um adulto seguro de si, seguro de quem é, do que quer fazer e mais feliz sexualmente. Legal. A propósito, Larissa, o pessoal que não está olhando agora por N motivos, né? Alguém está no trânsito, aí está nessa correria toda e de repente ouviu os materiais citados pela doutora Eliane agora. Você vai ter a oportunidade depois de dar uma olhadinha no YouTube, né, Larissa? Com certeza, Veri. Bem interessante. Nossa live, ela fica salva aqui no nosso canal do YouTube e você pode compartilhar com quem você quiser também. Eliane, olha que vale a pena. Vale muito a pena. Eliane e Pastor William.
Outro ponto veríssimo que lá pega vem ela. muita gente, causa ansiedade, causa discórdia. Tem gente que fala que tudo bem, tem gente que fala que é pecado. Uhum. Fazer sexo no sábado é pecado ou não é pecado? Ai, Eu vou dar uma saidinha e já legal. volto. Deixa eu falar então, né, pastor? Enquanto você dá essa saidinha, eu gosto demais desse tema. Sabe que um dos assuntos que eu estudo muito é a história da sexualidade, né? E esse pressuposto de que sexo é pecado no sábado, ele não é bíblico. E eu fiquei muito intrigada quando eu estava escrevendo o meu livro, Conversa Íntima, e eu falei assim, eu preciso descobrir de onde vem isso. E olha só que interessante, historicamente, houve um tempo no cristianismo onde uma figura teve muito destaque, que foi Agostinho. E Agostinho, ele fala sobre como deveria ser a prática sexual. E é exatamente naquele ano lá que eu comecei a falar, de 500 a 1500, que foram anos de muita repressão sexual. E aí Agostinho, ele escreve no livro dele que sexo é proibido nas quintas-feiras. Por quê? Porque Jesus foi preso. É proibido também na sexta. Por quê? Porque Jesus morreu. É proibido no sábado. Por quê? Em homenagem a Maria, que estava triste pela morte de Jesus. É proibido também no domingo. Por quê? Jesus ressuscitou. É proibido na segunda. Por quê? E agora? E agora? E agora? Quem ganhar, Sobrou quem o quê? descobrir, ganha um presente aí da rádio. Ai, ai, ai. Então, também é proibido na segunda. Por quê? Em homenagem aos mortos. Sobrou o quê, gente? Vocês são bons aí de Terça lógica. e quarta. Sobrou terças e quartas. Aí no mesmo livro de Agostinho ele escreve assim: terças e quartas são os melhores dias para jejum e oração. E se você for jejuar e orar, não pode se relacionar sexualmente. Por que é importante a gente entender esse contexto histórico? Porque ali houve muita repressão para que esse sexo que a gente apresentou biblicamente, que é para o prazer, para a intimidade, para a conexão, para o respeito, para a procriação, ele começar a ser visto como errado, como pecaminoso. Então, muitas vezes, o que está acontecendo, por exemplo, dentro da igreja adventista? Você não sabe a origem dessa proibição, mas essa proibição ela foi passando de geração em geração. E esse é um conceito psicológico, inclusive, né? Então, existe uma educação que vai sendo transmitida de forma geracional. Então, às vezes eu estou vivendo na minha casa uma angústia, um sofrimento, achando que sexo é pecado, que sexo é errado no sábado, e eu nem sei a origem disso. E aí eu poderia ir para a Bíblia e eu perceberia ali em Gênesis que quando Deus fez o primeiro casamento, foi uma sexta-feira à tarde. E se esse ponto fosse muito importante, eu acredito que Deus falaria: olha, Adão, tá vendo esse mulherão? Só olha, porque você só vai poder tocar, aproveitar, Semana ter que vem. prazer depois do sábado, que é santo. Semana que vem, né? E aí o mesmo seria falado para Eva. Eva, ele é bonitão, cheio de músculo aí, protetor, você tá querendo ele, mas não pode não, tá? Deixa para depois das horas sabáticas. Isso não aconteceu. Por quê? Porque o sexo, ele é santo. O sexo, ele é anterior ao pecado. Então, o sexo, ele é um presente de Deus para dentro dos nossos casamentos. Então, a gente não precisa ter o receio de estarmos pecando por estarmos nos relacionando sexualmente ali nas horas sabáticas. Eu acho que um pastor, eu vi o pastor William, eu acho que um pastor vai mais feliz pregar no sábado. Olha aí, hein? No sexual ali. Não, eu preciso me concentrar antes do sermão. Sábado não, que tem que me concentrar. Sábado não, eu preciso me concentrar antes do sermão. Mas é muito... 3 minutos. Sim. Já? Mas as pessoas usaram, né, usam, na verdade, né, por muito, até hoje, Isaías 58, quando fala que nós
nas minhas palavras, né? Precisamos desviar nosso pé de profanar o sábado, né? E desviar o nosso pé de cuidar dos nossos próprios interesses. Mas 2 pontos que eu destaco. O primeiro é o que a Eliane já falou, de que o sábado também, né? O sábado é anterior ao pecado, mas o sexo também é anterior ao pecado e o sexo é santo. Então esse é um ponto muito importante de se destacar. E o segundo ponto que eu queria dizer é que o sábado tem 24 horas, né? Então eu diria que se você for fazer sexo nas 24 horas do sábado, temos um probleminha aí para conversar, né? Senão não sobra tempo para outras atividades. Mas é muito complexo quando você vê algum líder religioso, qualquer pessoa que seja, dizendo é proibido fazer sexo ao sábado. Não é correto, é pecado fazer sexo ao sábado, né? Acredito, biblicamente, né, o sábado ele tem um propósito. E você pode cumprir este propósito de muitas formas. Eu diria, inclusive, até mesmo em uma relação sexual com o seu marido, com a sua esposa. Eu tinha um professor na faculdade, não revelarei o nome dele aqui, mas um dia um aluno perguntou para ele, né? E professor, Não sei se eu vou dizer o nome dele agora. Professor X, é pecado fazer sexo no sábado? Ele estava escrevendo no quadro, né? Se tem alguém de teologia aí que se formou no NAS, sabe exatamente de quem eu tô falando. Mas ele virou para trás e olhou assim: se é pecado, eu não sei. Eu sei que eu faço. Mas depois ele explicou, né, um pouco mais sobre isso, trabalhando essa questão, né? O sábado tem um propósito, você pode cumpri-lo de muitas formas, né? O sábado não é apenas ajoelhar, orar e ficar pensando em Deus o tempo inteiro, né? Essa é uma das formas, sim, de se ajoelhar, pensar em Deus, ir à igreja, dar um estudo bíblico, passar tempo com a família. E o sexo também pode sim, dentro da sua santidade, fazer parte da guarda do sábado. Se você está se perguntando aí, por que até sobre esse assunto eles põem o sábado? Porque nós cremos na imutabilidade, nós cremos em Jesus Cristo, que não veio para mudar nenhum itemzinho, nenhuma acentuação sequer ou pontuação da lei, né? Ela é imutável. E quando buscamos a lei, encontramos o quê? O sábado sendo mandamento. Então, aí está a explicação. Se é que precisava, né? Esse programa, pra mim, foi provavelmente o que passou mais rápido, Veríssimo. Muito, tanto que eu assustei quando você falou que estávamos nos minutos finais. E também você quer o quê? Você reúne 2 feras para falar sobre esse assunto. Que sensacional, viu? Se você ainda tem alguma dúvida em relação à sexualidade, relações sexuais, siga lá no Instagram, @elianemelo.destrave. Todo dia tem muito conteúdo importante e muito rico nesse Instagram. Eliane, muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite. Pra gente foi uma honra te receber aqui. Foi um prazer estar com vocês. Contem comigo sempre que precisarem. Estou aqui à disposição. Perfeito. Pastor William, que prazer. Outra vez, sócio. O prazer é meu, gente. O prazer é meu. Foi um prazer dividir aqui o Além dos Fatos com vocês. E um prazer imenso estar com a Eliane aqui, que é uma autoridade no assunto, né? E estaremos aí disponíveis para a próxima, se Deus quiser. Legal demais. Larissa. O Além dos Fatos de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais Além dos Fatos para você. E agora fica aqui com o Josiel Matos e as 10 mais. Boa pedida. Até amanhã. Novo Tempo Notícias. 5h55, no horário de Brasília. O ar frio polar intenso que atingiu o Brasil no último fim de semana e fez as temperaturas despencarem, começou a se afastar do país nesta quarta-feira. Com isso, as temperaturas devem voltar a subir gradativamente nos estados a partir de quinta-feira, deixando o nível